Efésios 5:11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é top. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, apresento essa mensagem em tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tua graça, tua misericórdia, tua benignidade, Senhor, a glória, Senhor Todo-Poderoso. Sem ti, meu Deus, nada posso fazer. Eu dependo da tua misericórdia, do teu amor. O Senhor nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que vidas vão estar sendo libertas, transformadas, Senhor Todo-Poderoso. Graças a Deus, Pai. Me ajuda, Senhor Jesus Cristo, a pregoar esta palavra, Senhor. Deus Santo de poder e glória. Aleluia. Ó Deus da salvação, em nome do Senhor, do teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Pai. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é a doutrina dos fariseus, a doutrina dos babilônios. A doutrina dos fariseus parece uma doutrina oposta à dos babilônios. Porém, há libertinagem em ambas doutrinas. Deus Santo e poder e glória. Porém, a idolatria em ambas doutrinas. Quem quer orar? A doutrina dos fariseus é uma doutrina que Jesus repreendeu várias vezes na Bíblia. A doutrina dos babilônicos, a qual eles tinham um livro com várias leis criadas por eles, também é uma doutrina que Deus reprova diversas vezes na Bíblia. Os principais inimigos de Deus são os fariseus e são os babilônicos. Por isso, para que venha tudo ocorrer bem em uma nação, para que a paz venha a reinar, para que a presença de Deus venha a reinar em uma nação, é preciso abster-se dos fariseus e dos babilônicos, os principais inimigos de Deus. Quem crerá em Deus? Por isso, meus amados irmãos, se você quer ser realmente feliz, você precisará sair dos fariseus e dos babilônicos. Os babilônicos, eles trocam a Deus pela bênção. E usam da bênção de forma exagerada, que é a idolatria. Em Atos capítulo 15, Deus vai exortar a abster-se da fornicação e dos ídolos, porque pode virar algo exagerado na sua vida e você pode se esquecer de Deus.
E algo exagerado na sua vida é quando você troca pelo lugar de Deus. Os fariseus, eles te privam da graça, a qual você entrará na raiz da amargura. Por isso, uma pessoa que ouve os fariseus, ela fica cega. Entra o espírito dos fariseus, ela acha que só há salvação na doutrina dos fariseus. E Jesus disse: acautelai-vos da doutrina dos fariseus. Que é a hipocrisia. Deus não era contra a roupa, Deus não era contra a barba, Deus é contra a hipocrisia. Porque eles atam fardos pesados nas pessoas, a qual eles nem com o dedo conseguem mover esses fardos. E quando Jesus foi crucificado, eles mataram o príncipe da vida, foi tirado deles o reino dos céus, a parábola dos lavradores maus. O véu do templo dos fariseus se rasgou, ou seja, eles ficaram malditos, os fariseus. O espírito dos fariseus ronda, está presente nas sinagogas. Eles colocam o Velho Testamento como prioridade para sair do nome de Jesus o máximo que eles conseguem e colocam o nome de Jesus na superfície, não na raiz. Quem quer a glória a Deus? Somente a Ele será a glória ao mundo. A qual Jesus disse: eles me honram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Quem quer a glória a Deus? Jesus é fiel. Porém, Jesus é um templo bem maior e mais perfeito. E ele disse: vocês foram comprados por alto preço na cruz do Calvário. Não sabeis vós que vocês são templos de Deus? E que concórdia tem Deus com Belial? Deus anda entre vocês. A sua fé é individual. Você pode até pegar um testemunho de fé do irmão, da irmã, mas para você ser salvo é a sua fé. A salvação é individual. O marido dirá que poderá salvar sua esposa, a esposa dirá que poderá salvar o seu marido. Porém, para a sua casa ser edificada pela sua vida, você precisará crer. E crer é preciso sair da doutrina dos fariseus e da doutrina dos babilônios. Antes de me converter ao Senhor Jesus Cristo, eu já era um cristão e não sabia. Porém, faltava o esclarecimento da palavra de Deus, faltava o batismo nas águas e nascer do Espírito, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu era uma pessoa que não fazia mal ao próximo, que não perseguia ninguém, ouvia orações e uma saudação da palavra de vez em quando. E a minha vida sentimental abençoada. Porém, não conseguia firmar. Por quê? Ausência da palavra. Porque quando você começa a ouvir a palavra, você alcança o favor do Senhor. Quando você começa a ouvir a palavra,
as bênçãos do Senhor estará sobre a sua vida. Salmo 3:8. O nível vai aumentando, o nível de bênçãos, e você consegue segurar as bênçãos, porque a palavra de Deus te concede solidez, te concede força, estrutura. Consegue compreender esse mistério? Jesus é fiel. Te concede esclarecimento. Porém, quando você começa a ler as Escrituras Sagradas, a querer a fé, a se converter à palavra de Deus, Jesus ele logo te alerta sobre os fariseus e sobre os babilônios. No caminho haverá fariseus e babilônios, porém eu quero te abençoar, eu quero te prosperar, eu quero derramar minha presença na sua vida e você verá a glória de Deus. Quem crê na glória de Deus? Por isso Deus destruiu os fariseus, destruiu o templo. Jesus disse para eles: eu destruirei esse templo e construirei outro em 3 dias. Ele estava dizendo o corpo dele, corpo espiritual de Cristo, templo de Deus. E Deus disse para Jeremias acerca da Babilônia: Jeremias, ata esse livro e lança no rio Eufrates. E esse livro, assim como esse livro afundará, assim afundará também a Babilônia, e não se levantará mais, para servir de exemplo. Porque a Babilônia e os fariseus, eles trocam o príncipe da vida pela idolatria. Prostituição, idolatria, porque faz você esquecer de Deus, e os seus pensamentos ficam tomados e depravados. Agora, quanto mais você buscar a Deus, a Jesus, com seu coração sincero, mais Ele te dará em abundância. Para desfrutar vida e vida com abundância, é preciso buscar mais a Deus, mais o Deus Espírito, do que as coisas materiais. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia! Quanto mais você busca a Deus, mais você desfrutará em abundância. Porém, muitos querem desfrutar em abundância, mas não querem buscar a Deus com todo o coração sincero. Muitos estão nos templos dizendo glória a Deus, aleluia, mas o coração está longe de Cristo. E muitos que se esquecem de buscar a Deus estão nas suas depravações, inventando suas leis, inventando seus mandamentos. Por isso Deus destruiu a Babilônia. Eles inventavam leis, mas Daniel diz, nós serviremos o Senhor, conjecturando, Daniel diz, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Conjecturando Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não nos curvaremos perante a sua estátua, e o fogo não arderá, porque o fogo não arderá, como Isaías profetizou, porque quem é fiel não é atingido pela chama,
Quem é fiel não é submergido pelas águas. Quem é fiel, o fogo não alcança, o fogo do inferno não alcança, o fogo do ímpio não alcança. Quem é fiel, o leão não alcança. Obedeça a Deus, Ele prolongará os seus dias sobre a terra. É promessa de vida longa, é promessa de vida eterna, é promessa de bênçãos. Mas você precisa se apegar nas bênçãos espirituais, você precisa se contentar nas bênçãos espirituais, para que depois Deus venha realizar e completar na sua vida. Ele suprirá as vossas necessidades em glória. O que é isso? Deus não deixará faltar bênçãos espirituais. Porque se a sua expectativa estiver nos homens, nas pessoas, nas coisas materiais, você nunca encontrará satisfação e alegria em Deus. Mas se a sua expectativa estiver somente em Deus, você se contentará com as bênçãos dEle. Você se contentará com o que Ele já tem te dado. Você será grato e nada te abalará. Nada conseguirá destruir a sua fé. Derramei meu coração perante o Senhor e Ele fortaleceu o meu coração. Quem crê agora a Deus? Muitas pessoas estão pensando e dizendo: eu só consigo ser feliz em Deus quando eu conseguir minha casa própria. Eu só consigo ser feliz em Deus quando eu conseguir um bom relacionamento na vida sentimental, quando eu casar com essa pessoa, quando eu colocar uma aliança no dedo dessa pessoa. Mas Deus está dizendo para você: você precisa se contentar agora com aquilo que Ele tem te dado na sua vida. Receba o Espírito de Deus. Se arrependa agora da doutrina dos fariseus, da doutrina da Babilônia. Porque, meus irmãos, doutrina não é o que você veste, mas é o que você vive. Uma vida com pudor. Porque existe a pessoa que vive, reflete por fora. Porém, muitos acham que fariseu é quem anda de social. Mas fariseu não é quem anda de social. Eles andavam com roupas, vestimentas longas, mas eram hipócritas. Jesus virá com vestimentas compridas, como está escrito em Apocalipse. Deus Santo tem poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, a doutrina da Babilônia é a doutrina da Sodoma e Gomorra. Sodomia, eles forçavam os homens. Por isso Deus derramou fogo e enxofre, porque era sem consentimento, era libertinagem. Na vida sexual, se for sem consentimento, é mal ao próximo. É mal ao próximo. Quem crê na verdade? Deus Santo de poder e glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, se você tem consentimento da sua esposa, é bênção.
prazeres que foram concedidos entre você e sua esposa, se é bom, é de Deus, desde que seja com honra a ela, não forçando, porque é o vaso mais frágil. Eles forçavam os homens a coabitar com outros homens. Forçavam e iam pela força, não pelo consentimento. Isso que gerava guerras, contendas. Quem quer levar a Deus? Por isso, meus amados irmãos, sai da doutrina da Babilônia, que complica a sociedade. Aparentemente parece até que é veracidade, mas não tem veracidade. São ímpios. O que dizer mais da doutrina da Babilônia? Santo, santo é o Senhor, Jesus é fiel e sexto. Eles praticavam incesto. Logo, quando perde a sua mulher, vira estátua, ele cai na tentação da doutrina de Sodoma. Ele começa a ter relação com suas filhas. E nasce então os Moabitas, povo duro, povo obstinado, povo rebelde, que trazia complicação para a sociedade. Por isso nascem filhos paraplégicos, com deficiência, por causa do pecado dos pais, por causa da doutrina da Babilônia. Deus sempre levanta ungidos para destruir fariseus e para destruir a Babilônia. Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Convertei-vos ao Senhor enquanto é tempo. Caso contrário, vem o furor de Deus. Não adianta ficar fingindo que é cristão, não adianta ficar fingindo que é de Deus, se o teu coração que domina é a doutrina que não louva a Deus. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Senhor meu pastor, e na faltará somente 3, glória a Deus. Por isso os apóstolos tiveram que sair dos arrebalos do templo de Salomão, do alpendre de Salomão, dos templos dos fariseus, das sinagogas conhecidas. Tiveram que sair, porque eles não aceitavam a doutrina de Cristo. E Paulo começou então a agregar nas praças, a agregar no Aerópago, lá na Grécia, a agregar nas casas. Eles cultuavam no templo, que é Jesus, e cultuavam pelas casas, pregavam todos os dias no templo, que era também o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e pregavam todos os dias nas casas, porque na Judéia e Jerusalém, em Israel, eles não deixavam abrir templos com a doutrina de Cristo. Por isso
isso eles passavam pelos governadores. Em Atos 20 vai dizer: estavam também anunciando publicamente e também pelas casas. Pedro é chamado para fazer um culto na casa de Cornélio. E quando Pedro começa a pregar a palavra, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo antes do batismo nas águas. E Pedro disse: agora convém que vocês sejam batizados também nas águas. Você pode receber o Espírito Santo de Deus aí agora, que vem com o dom da revelação e o dom da sabedoria. Pedir a Deus e dar-se-nos-á. Bater e a porta se abrirá, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não nos dará o Espírito Santo, se nós o pedirmos. Glória a Deus. Receba o Espírito de Deus, Deus Santo de poder e glória. Para ser abençoado na palavra, tem que sair os dois, Babilônia e fariseus. Eles privam do consentimento mútuo. Inventam uma doutrina só do espiritual, te privam da graça, e por causa da doutrina deles, muitos jovens têm entrado em depressão e têm cometido suicídio. A Babilônia sofre, eles não têm piedade dos velhos, dos jovens, com seus muitos encantamentos. Se afastam de Deus pela idolatria, porque é pela presença de Deus que os jovens viverão, é pela presença de Deus que a nação frutificará, dará fruto. Sem a presença de Deus, o dom não floresce. Não há dons naturais, não há dons espirituais. Consegue compreender esse mistério? Quantos jovens em depressão, quantos jovens tirando a própria vida, por causa dessa doutrina dos fariseus e da babilônica. O Evangelho é paz, o Evangelho é amor, o Evangelho é esperança, o Evangelho é graça, sem a qual ninguém pode ser salvo, mas não é libertinagem, não é idolatria, é juízo, não é exageros. E nós buscamos o conhecimento de Deus. Se não estiver conforme a boa vontade agradável de Deus, não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é essa: que ajudeis uns aos outros, que amais uns aos outros, que apartai dos ídolos. Do homicídio, da fornicação, da prostituição, que é idolatria.
prostituição, fornicação e ídolos, tudo interligado, é tudo do mesmo parente, do mesmo parentela, para você entender. Os fariseus são fornicadores. Isso aqui é hoje. Os babilônicos são prostitutos, são os deuses deles. Tudo interligado aos ídolos. Que fornicação e prostituição também é idolatria. Por isso Deus manda abster. Porque se você não buscar Deus, não tiver o juízo, você entrará na idolatria. Deus fala: eu darei abundantemente, darei vocês coisas boas para desfrutar, para dela gozar. Mas os fariseus acham que fazer sexo é pecado, o fariseu acha que fumar um cigarro é pecado, o fariseu acha que tomar uma cerveja é pecado. E Pedro disse: não tentaremos o Senhor nosso Deus, colocando fardos pesados nas pessoas, a qual nem vocês, nem vossos pais conseguirão cumprir. O Brasil precisa se libertar da doutrina dos fariseus e da doutrina dos babilônicos. Faz um teste aí, vê se a fornicação não é idolatria. Faz um teste aí, vê se a prostituição não é idolatria. Não teste de sinal com a boca, mas teste na vivência. Teste nos frutos. Deus não vai ficar revelando se fulano está rejeitada, se fulano está rejeitado. Deus vai te dar um entendimento da palavra. Você ora, lê a Bíblia, aleluia, e Deus te responderá. Quem quer agora a Deus? Jesus é fiel. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.